Mateus capítulo 10. Evangelho de Mateus capítulo 10. A paz do Senhor Jesus. Chamando seus discípulos, lhe deu poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, a quem o traiu. Chamando os 12 discípulos, a Bíblia começa já iniciando aqui, que deu poder, ele deu poder e autoridade. Deu poder e autoridade aos espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. E a Bíblia dá vários nomes aqui, né, deles aqui. Vários nomes aqui, já dá todos os nomes dos 12 apóstolos, né? Interessante que ele chamou 12 apóstolos, ele não chamou nenhum pessoa assim, como posso dizer assim, letrado, pessoas formadas. Se você for procurar estudar a história dos 12 apóstolos aqui, o mais preparado aqui era Judas, que o traiu. Era o mais preparado. Você tem noção, Jesus colocou ele como financeiro ali, para cuidar das finanças. Cuidar das finanças. E a Bíblia diz que ele deu autoridade para eles. Autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, para curarem todo o mal. E agora Jesus dá recomendação para eles. O que eles deveriam fazer na caminhada cristã, como discípulos, como apóstolos. 12 apóstolos. Jesus chamou 12 apóstolos. Judas se suicidou e chamou Paulo. Paulo foi o último apóstolo. Então todos esses apóstolos que você vê hoje aí, Valdomiro, esses apóstolos aí modernos, são falsos apóstolos. Porque a característica de um apóstolo, ele tinha que ter recebido diretamente do Senhor quando ele estava em carne e osso aqui. Em carne e osso. Você tem noção, Paulo, quando ele foi chamado, ele fala assim, fui chamado pelo próprio Senhor, pelo próprio Jesus. Jesus apareceu para ele. E mesmo assim ele não se considerava como apóstolo. Mas ele foi o último apóstolo a ser chamado no lugar de Judas. Então, todos esses apóstolos aí que você vê, modernos, são falsos apóstolos. Ah, estou indo numa igreja lá que tem um apóstolo tal. Mentira, é uma falsa igreja. Eu estou lá onde tem uma apóstola. Nunca existiu isso na Bíblia, irmão. Jesus não chamou nenhuma mulher aqui para ser apóstola. Nem naquela época ele chamou nenhuma mulher aqui. Bispa, pastora. Então tomem cuidado, meus irmãos. Tomem cuidado. Se você está numa igreja que tem apóstola e apóstolo, não é bíblica. Essa igreja é uma falsa igreja. Ah, mas ele prega, ele fala, ele canta, ele é o apóstolo, meu apóstolo aqui, minha apóstola. Irmãos, isso aí é apostasia. Tomem cuidado. E ele dá assim, enviou os 12. Ele ordenou dizendo, às ordens de Jesus: não ireis pelo caminho dos gentios. Jesus falou para eles assim, não vai para os gentios. Nem entreis em cidade samaritana, não era para eles ir. Mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus falou assim, primeiros vocês vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que ele chamou os 12 apóstolos ali, porque a seara era grande, ele precisava de ajuda. Jesus ele precisava de ajuda. E ele falou assim, antes vocês vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E de pregar e dizer, é chegado o reino dos céus. Ou seja, chegado o reino dos céus. Eu estou aqui, o reino dos céus está aqui, através da minha pessoa. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Difícil hoje, hein? É raro você ver alguém pregando de graça, hein? Você vê os missionários aí, os pastores hoje, tudo com agenda. Se não pagar, não prega. Ah, irmão, preciso que você pregue na minha igreja lá.
Ah, quanto que o senhor vai me pagar? Ah, não tem condições. Ah, então não dá para mim ir. Só vou pregar se me dar dinheiro. Cobrando cura, cobrando milagre. Por isso que eu falo, irmãos, infelizmente, os mais enganados são os evangélicos. Por quê? Porque não leem a Bíblia, não leem a palavra de Deus, não buscam a palavra de Deus. E Jesus está dizendo aqui, ó, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça vocês recebeu esse poder, foi de graça vocês dá. Eu não posso cobrar, irmão, para pregar, eu não posso cobrar para curar, para expulsar demônio. E tem igrejas que cobram aí para expulsar demônio, cobram para curar, então são falsas igrejas. Não possui ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Jesus está dizendo, não ajunte ouro, nem prata em vossos, nem cobre em vossos cintos, ou seja, não fique ajuntando essas coisas. Nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Jesus está falando assim, eu vou sustentar vocês, vou dar o alimento. Não se preocupem. Quando você for fazer a obra, não se preocupe com isso. Deus vai dar o alimento. Eu tiro por mim mesmo, irmão. Quantas vezes eu vou para a rua e Deus me envia alguém para pagar almoço para mim, pagar combustível, me dá uma água, uma garrafa d'água. Às vezes tem hora que eu esqueço de comprar água e alguém chega e me dá uma garrafa d'água, paga o combustível, paga algum lugar para mim dormir, arruma uma casa para mim dormir, porque digno é o obreiro do seu alimento. Não podemos também, irmãos, ser miseráveis. Ah, o fulano está fazendo a obra lá, eu não vou ajudar. Não, a Bíblia, ele é digno, ele está trabalhando também, ele está trabalhando na seara, é um trabalho também ali, um trabalho para o Senhor. Quantos missionários, irmãos, estão passando fome aí ao redor do mundo? Quantos pregadores sinceros estão padecendo aí? Padecendo. E as igrejas, irmãos, lotadas de dinheiro. Lotada de dinheiro. Eu não esqueço até hoje, o irmão Zé Roberto, que faz os panfletos, pediu para um pastor da igreja batista lá em Campinas uma ajuda para comprar os panfletos, para ajudar a fazer. Pediu para o tesoureiro, e o tesoureiro foi para o pastor, e o pastor, ele perguntou para o pastor se não poderia ajudar naquela obra. E aí o pastor falou assim, não, mas não tem dinheiro, não tem condições. E aí aquele tesoureiro sabia, tinha um controle das finanças da igreja, daquele templo, disse que tinha quase R$1 milhão na conta da igreja. Aí ele voltou e falou para o pastor, Zé Roberto, eu não posso mexer, a autoridade ao pastor, papapá, mas a conta ali tem 1 milhão, quase mais de 1 milhão ali, acumulado ali. Será que esse pastor vai levar para o caixão esse dinheiro dele? E o irmão Zé Roberto, a maior dificuldade de fazer os panfletos. E Jesus está dizendo, digno é o obreiro do seu alimento. Quantos evangelismos, quantos missionários não poderia ser sustentado com tanto de dinheiro que essas igrejas não arrecadam? Quanto de dinheiro que essas igrejas não arrecadam? Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber se nela seja digno. Hospedai-vos, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-o. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem escutar vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Jesus fala agora, vocês vão, quando entrarem em alguma casa, cidade, aldeia, veja se é digno de receber vocês, veja se eles querem receber vocês. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz.
Mas se não for digna, torne para vós a paz. Irmãos, quantas vezes eu estou viajando, né, longe, e tem pessoas que sabem que eu estou na cidade, e às vezes não vão lá ajudar, receber, ou seja, aquela casa não é digna. Não vai estar me recebendo, vai estar recebendo o Senhor, o Espírito de Deus, vai estar recebendo a palavra de Deus. Que a Bíblia diz, se ela não for digna de receber, que a paz volte para vocês. A paz de Deus não vai ficar naquela casa. E se que ninguém vos receber, nem escutar vossas palavras, sai daquela cidade ou casa e sacuda os vossos pés. Jesus está falando assim, ó, se não receberem, não ouvirem vocês, não derem um copo de água para vocês, sacuda os pés daquela casa ou daquela cidade. Tem cidade que é hostil ao evangelho, irmãos. 2 anos atrás eu estive em Taubaté, pregando lá. Irmãos do céu, eu pensei que ia morrer lá. O que é aquilo? Tanto de endemoniado, na praça cercaram, evangélico cercou, espírita, católico, cercou e o cara me bateu lá. Tem até o vídeo aí. O cara me deu um empurrão lá e me mandou embora daqui. Vai embora daqui, vai embora daqui, você não é bem-vindo aqui. Chamaram o fiscal, o evangélico foi lá, falou que não estou errado. Então, irmãos, a Bíblia diz, eu sacudi os pés daquela cidade. Sacudi os pés e fui para a cidade vizinha. Eles não me receberam ali, não receberam a palavra de Deus. E Jesus fala, em verdade vos digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Tem cidade que não ouve a palavra, não querem ouvir. O juízo vai ser pior que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi incinerado, irmão, porque aquela cidade inteira estava no homossexualismo. Aquela cidade inteira estava na prostituição. Então Jesus está falando que vai ser pior. Olha só, vai ser pior. Imagina essas cidades aí, Araçatuba, até Guararapes mesmo, que aqui é terrível também. Terrível, um povo que gosta de viver no pecado. Quando você prega a verdade, eles faltam te matar. E ele fala no versículo 16, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Nós somos enviados numa geração que são lobos. Uma geração hostil. Nós somos enviados numa geração hostil, no meio de lobos. E aí Jesus fala, portanto, seja prudente. Tome cuidado. Tem certas coisas que tem que ser prudente. Como as serpentes, inofensivos como as pombas. Ou seja, ele está falando assim, ó, vocês sejam prudentes, tomem cuidado, tomem muito cuidado. Sejam prudentes como a serpente, inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vão entregar aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Jesus está dizendo assim, ó, cuidado, os homens eles vão entregar vocês no sinédrio, na justiça. E vão açoitar vocês na sinagoga, nas igrejas, dentro das igrejas. Vocês não vão ser bem-vindos, não. Estou enviando vocês no meio de lobo. Nós temos que estar cientes, irmão. A partir do momento que começamos a pregar a palavra de Deus, começamos a pregar o evangelho verdadeiro, nós vamos ser enviados no meio de lobos, no meio de pessoas perigosas. Eu vejo as pessoas falando, mas no Brasil não tem perseguição. No Brasil não tem perseguição, irmão. Não tem? Prega na rua contra Aparecida para você ver. Fala na rua que orixá é demônio, que o povo tem que abandonar isso, você vê? Vai na rua e prega contra o homossexualismo. Pregue contra essas igrejas falsas, para você ver que você não vai ter perseguição. Se você não vai ver o semblante das pessoas se transformarem em demônios. E Jesus está falando, cuidado, eles vão açoitar vocês na sinagoga, vão bater em vocês, vão entregar vocês na justiça, vão processar vocês. Olha aí, serei conduzidos até a presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para servir de testemunha a eles e aos gentios. Mas quando os entregares, não vos cuidei de vós, não vos dê cuidado com o que é a vez de falar, porque naquela mesma hora será ministrado o que é a vez de dizer. Porque não sois
vós que falará, mas o Espírito do vosso Pai que está em vós. Então, irmãos, pregar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho puro, vamos dizer assim no ditado, é caçar para a cabeça. Para caçar para a cabeça. Por que essas igrejas não têm perseguição? Porque não pregam o verdadeiro Evangelho. Simples assim. Amém? Então essa é a primeira parte de Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 20. Não precisamos se preocupar. O Espírito do vosso Pai é que fala através de nós. Vai nos ajudar a levar a palavra de Deus. Amém? Então leiam a Bíblia. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Busquem ao Senhor. Amém?